Eu me chamo Najib Kalas. Um ex-militar que lutou na Guerra Civil do Líbano. Eu participei da guerra porque praticamente eu nasci dentro da Guerra do Líbano. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui mais um episódio do De Dentro da Trincheira. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando. Para quem chegou agora, tem mais 2 episódios para trás que são bem legais para introduzir o assunto. E queria agradecer a todas as plataformas que vocês estão ouvindo a gente, seja pelo Twitter, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, né? Onde a gente conseguir alcançar vai ser muito legal. E hoje a gente vai retomar um assunto do último episódio. A gente vai começar falando mais um pouco sobre a Guerra dos 6 Dias, porque é um assunto super extenso, é um assunto que daria um livro. Então, vocês sejam muito bem-vindos para acompanhar aqui conosco hoje, tá bom? Bora lá, vamos tocar o barco aqui, vamos falar desse assunto que é interessante e que vai dar continuidade aos eventos que se seguem após a Guerra dos 6 Dias. Então, com a palavra aí, Najib. Olá a todos. O que o Ibrahim acabou de mencionar, esses episódios da Guerra Árabe-Israelense, sendo a Guerra da Independência de Israel, sendo Guerra do Suez, sendo Guerra dos 6 Dias ou de Yom Kippur, cada uma delas, ela dá mais de um livro, na verdade. Nós falamos muito rapidamente, porque em uma hora não dá para falar sobre a Guerra de 6 Dias, porque é uma guerra, para quem gosta de detalhes da guerra, uma operação fantástica, onde não posso deixar de mencionar 2 grandes militares que atuaram nessa guerra do lado israelense, que é o Moshe Dayan, né, e o Ariel Sharon. O Moshe Dayan, ele de 1915, nascido em 1915, já nascido dentro do território palestino. Ele atuou na milícia judaica, na Rajana. Ele já como oficial da Rajana lutou na Guerra da Independência, lutou na Guerra do Suez e tal. E nessa época ele já era o ministro da Defesa de Israel, né? Os que gostam desse assunto, eles vão lembrar dele. Ele sempre aparecia com um tampa-olho, né? Porque numa operação no sul do Líbano, ele quase perdeu a vida, mas ele perdeu o olho. Então, onde fala assim, no Líbano sempre as coisas complicam. Então foi um dos grandes arquitetos dessa operação, que até hoje ela estudada, ela dada como aula nas grandes escolas de guerra do mundo afora. Sendo aqui no Brasil, sendo nos Estados Unidos, sendo em qualquer lugar do mundo, porque é uma coisa inédita na história. E até agora não me recordo de ter acontecido algo semelhante. Então ele tinha o Moshe Dayan? Moshe Dayan. Moshe Dayan, ok. Ele tinha um visual bem vilão da Marvel, então, né? Com tapa-olho, general de guerra. Exatamente. Ele alto, magro, sabe? Assim, e com esse tapa-olho... Ficava mais ainda, né? A caricatura do generalzão do mal. Depois a gente vai colocar uma foto aqui na gravação para as pessoas poderem conferir, né? O visual dele. E é interessante que às vezes a gente acaba percebendo que os filmes, apesar deles estarem muito longe da realidade, eles buscam alguma referência. Algumas referências na vida real. Exatamente. Pega o universo da guerra, né? Com certeza quem vai desenvolver o concept de filme estuda todas essas histórias de guerra para pelo menos tentar tirar alguma coisa dali e ficar um pouco mais tangível com os acontecimentos, né? Então, nem que seja o vilão de tapa-olhos ali. Exato. E o Ariel Sharon, ele que comandou as brigadas de tanques, né, no Sinai, e onde ele fez uma operação também estudada até hoje em todas as escolas de guerra. Ele emboscou uma brigada de tanques e emboscou uma brigada de tanques egípcios. E ali aconteceu uma batalha
fantástica, gigantesca, assim, foram centenas de tanques destruídos, milhares de soldados mortos, uma coisa de arrepiar os cabelos. Mas isso né? em território egípcio, mas um ataque israelense, isso? Na verdade, quem comandou, porque é o seguinte, aquele que eu comentei um certo momento, a guerra não é simplesmente o comandante supremo, o presidente do país ou o ministro da defesa e tal, vou atacar amanhã, liga a chave e ataca. São meses de preparações, de reforço de munição, preparação de estratégias e outras coisas, preparação da opinião pública local e mundial. Né? Haja vista, por exemplo, o que aconteceu agora em Gaza. O Hamas atacou dia 7 de outubro em homenagem ao dia 6 de outubro, né? Que a guerra de Yom Kippur, na verdade, foi isso. E aconteceu também num sábado. Então foi uma data simbólica, né? Não é 50 anos depois. O pessoal pensa às vezes que é o acaso. Pegou a bomba, saiu correndo e explodiu. Não, isso aí foi... Na verdade, essa operação da Hamas foi preparada durante mais de 2 anos. Os próprios generais israelenses ficaram chocados com a qualidade, com a pontualidade, com a modo de meio que eles conseguiram esconder essa operação dos olhos da vigilância israelense, né? E eles conseguiram chegar no centro, no coração da informação israelense, que era escondido. Eles descobriram onde ele estava e prepararam toda aquela operação para atacar esse centro, na verdade, esse tudo. E, simbolicamente, foi no dia 7 de outubro, porque na guerra de Yom Kippur foi dia 6 de outubro, e foi Yom Kippur, dia do perdão, né? Então e foi exatamente 50 anos depois. Porém, o dia do perdão agora caiu no dia 7 e há 50 anos atrás caiu no dia 6 de outubro. Então essas preparações não fica assim, num estalar de dedo, você sai mandando centenas de tanques e milhares de caminhões e bombas por fronte, assim, não é fácil, não. Acho que nem convém entrar muito no mérito também, mas às vezes a gente fica pensando, né? Será que a Mossad já não sabia, já tinha uma pista de que ia acontecer alguma coisa nesse aniversário de 50 anos de Yom Kippur? Na verdade, sempre tem as teorias da conspiração. Dizem que uma alta cúpula da Mossad sabia, facilitou, né, para poder dar a resposta que está sendo dada, porque eles estão destruindo Gaza e estão destruindo Hamas dentro de um projeto a longo prazo. Então, eles não tinham como atacar sem motivo nenhum, facilitar, descobrir a operação, facilitar, como aconteceu em 11 de setembro, né, que também teoria da conspiração fala que os Estados Unidos, ou pelo menos uma parte da cúpula americana, sabia e facilitou para poder dar resposta ao Al-Qaeda, né? Então é isso que acontece geralmente nas guerras. Então é o seguinte, a guerra de 6 dias, podemos imaginar um exército atacar, um exército numericamente menor do que o exército egípcio, atacar o exército egípcio e empurrar ele além do canal do Suez, depois em 2 dias, e depois vira contra outro exército, que é o exército jordaniano, empurra ele além Jordão, e depois vira para outro exército, e todos os exércitos eram preparados, porque estavam em estado de guerra com Israel. Né? Por isso é uma guerra até hoje fantástica, tirando o número de mortos e se ninguém louva isso, mas como quem gosta de estudar e conhecer, é uma operação para ser estudado para os próximos 1000 anos, na verdade. Assim, como resultado, ninguém gosta da guerra, né? Mas agora, se a gente for falar de estratégia militar, essa guerra é uma referência de movimentação do tabuleiro, de maneira como eles conseguiram se desenvolver ali e conseguiram o resultado que eles queriam de uma maneira, talvez, um dos melhores resultados que tem na história das guerras, né? Perfeito, porque é o seguinte, para você levantar 400 aviões
e destruir uma força aérea que já estava preparada para a guerra em terra, não deixar ela nem levantar voo. E isso nunca tinha acontecido antes. Mas se a gente não está entrando em detalhes das guerras, porque aquele que você falou, eu concordei plenamente, que cada uma dessas guerras dá inúmeras, se formos estudar, porque dentro da guerra tem as batalhas. Então, se você vai estudar cada batalha, o que aconteceu de ambos os lados, né? Porque tem o lado A e tem o lado B, né? Então, cada um tem a versão dele. É aquela moeda de 3 lados, né? Tem o meu lado, o seu lado e tem a verdade. Tem, né? A verdade. Então, se a gente não está entrando nos detalhes das guerras. Nós estamos preparando, mostrando a movimentação do tabuleiro que levou à Guerra Civil do Líbano, né? Ou que continua levando as guerras sucessivas até hoje. Então, aí, porém... Tem só um dado interessante, eu gosto muito de ler sobre todas essas teorias, das mais malucas, das mais factíveis, né? Porque eu acho que todas elas têm algum tipo de fundamento. E é engraçado como o número 6, ele tem uma relação um pouco cabalística também. Então ele aparece em diversos momentos nessas histórias que a gente fala sobre Israel, guerras e tudo. Então você tem o dia do perdão, né? O Yom Kippur, que foi 6 de outubro. 6 de outubro. Dia você tem os 6 milhões do Holocausto. Você tem a Guerra dos 6 dias. Você tem outros 6 que aparecem inúmeras vezes. Exato. É sempre o número 6. Então é até uma coisa um pouco assim assustadora, né? Aí no término da guerra, o que acontece? O que aconteceu sempre? Israel, ela se prepara em matéria política, diplomática, a opinião pública mundial, eles entram para valer. Aí, logo quando eles conseguiram o que eles queriam, Estados Unidos entrou no Conselho de Segurança da ONU e exigiu um cessar-fogo e acabar tendo um cessar-fogo entre os 3 países e Israel. Israel não atacou o Líbano desta vez, né? Na verdade, não tinha atacado o Líbano. Líbano até atacou Israel em 48, mas na Guerra de Suez não teve participação e na Guerra de 67 não teve participação, nem na Guerra de Yom Kippur. Aí o seguinte, o que sucede à guerra dos 6 dias, aí que com isso milhares e milhares de palestinos, eles fogem da Cisjordânia, de Gaza e do que restava de território palestino da época. Maioria absoluta vai para a Jordânia, grande parte vai para o Líbano, sul do Líbano, até Beirute também. Onde montaram equivalente 12 campos de refugiados palestinos, do norte ao sul, né? Do norte no Líbano, perto da cidade de Trípoli, tem 2 campos de refugiados. Em Beirute, praticamente fizeram um cinturão em volta de Beirute, 4 ou 5 campos de refugiados, na cidade de Sidon, na cidade de Tiro e em Baalbek. Aí, os árabes não se deram por vencidos e eles ficaram muito chocados. A derrota causou uma comoção nos países árabes, né? E aí o exército sírio e o exército egípcio, eles partiram para uma guerra que eu escrevi como guerra de... Você ir baixando aqui com o dedo. Não, aí, opa. Tô bem pra baixo. Cadê que é a sangue? Eu escrevi cadê? Desgaste. Ah, tá.
Então, guerra de desgaste. Ok, entendi. Aí os então, países... Você pode retomar do guerra do desgaste, que a gente corta o pedaço que a gente ficou procurando. Perfeito. E vai pro guerra do desgaste. Escapou a palavra, né? De vez em quando escapa. Aí o exército egípcio iniciou uma guerra de desgastes. Então começou de um lado do canal do Suez, para o outro lado canhões bombardeando, e muitas vezes excursões do exército egípcio e ataques aéreos esporádicos, tal, para desgastar o exército israelense. Geralmente aquele que fala que, como Israel é um país pequeno, territorialmente falando, uma economia pequena, na época, hoje é bem mais sólida, ela não tinha condições de permanecer em guerra por muito tempo. Essa guerra do Hamas hoje é a mais longa que Israel participa. Ah, é? Nossa, a mais longa disso. É a mais longa de todas. 6 dias, 20 dias. Só para ter uma ideia, a guerra de Yom Kippur, 20 dias. Do dia 6 de outubro até dia 26 de outubro. Então, tudo guerras curtas, porque ela não tem condições de sustentar uma guerra de longo prazo. Aí interessante. Sim. Desculpa. É interessante pensar nisso, porque a gente vê Estados Unidos, Rússia, China, outros países, Inglaterra mesmo, permanecendo em guerras durante anos, né? Então, isso ajuda a gente a entender um pouco da estratégia militar por trás disso. Países que têm um grande contingente militar, países que têm uma grande frota militar, elas conseguem permanecer e nutrir uma guerra que pode perdurar igual a guerra do Iraque. Perfeito. Agora, 18 anos. Exatamente. Um país de pequeno porte, apesar do grande poder bélico que tem, ele não vai ter o mesmo contingente, ele não vai conseguir segurar 100 mil soldados fora do país durante... O que está acontecendo agora, quando Israel cercou Gaza e empurrou mais de 100 mil soldados, tirou muita gente do campo, das indústrias, né? Porque convocou os reservistas. Os reservistas é dentista, o reservista é trabalhador da indústria, pode ser até a própria indústria bélica, né? Ele vai no exército, aí vai faltar alimento, vai faltar material na indústria, etc. Então, sempre eles pensaram em guerras curtas. Mas aí os árabes pensaram em desgastar o exército israelense. Aí iniciou-se, logo após guerra, iniciou uma guerra de desgaste de longo prazo que durou praticamente 3 anos. E essa guerra de desgaste, ela teve a participação de quais países exatamente? Egito, Síria e Israel. Então foi Egito e Síria contra Israel nesse caso. Exato. Né? Aí agora a gente pode entrar aí que aconteceu o motivo pelo qual os palestinos foram para o Líbano. Agora vamos ver nos próximos mudanças no tabuleiro, e que causar a guerra civil do Líbano. Que foi aquela questão que a gente já comentou anteriormente, né, nos outros episódios, que é você ter ali centenas de milhares de pessoas de uma cultura, de uma religião diferente, talvez. Não diferente do todo, mas de grande parte da população, e ter um interesse obscuro por parte do governo de que aquela guerra acontecesse para que, enfim, pudesse ser estabelecido um estado religioso ali também, né? Perfeito. Então, aí fica mais... as peças começam a se encaixar. Começa a se encaixar. Exatamente. Legal. Aí, o que aconteceu? Logo após a derrota e a imigração de centenas de milhares para o Egito, em 1969, aconteceu uma reunião no Cairo e chegaram a um tratado, todos os países árabes, chamado Tratado do Cairo. O que é Tratado do Cairo? Aquele negócio patrocinado pela Arábia Saudita, que é longe, patrocinado pelo Sudão, que é longe, patrocinado, mas aqueles que estão que faziam a linha de fronte com Israel, que sofreram. Permite aos irmãos palestinos se armarem e treinarem para combater o inimigo único do povo árabe, Israel. E todos os presidentes assinaram. Então foram obrigados a cumprir o que eles assinaram. Porém, o que nós tínhamos comentado em outro momento, que na Síria
tinha um ditador. Na Jordânia, um rei. No Líbano é um presidente que sempre tem que ser maronita pelo acordo de 1932, patrocinado pela França. O primeiro-ministro é muçulmano sunita e o presidente do parlamento muçulmano xiita. E tem um detalhe aí que eu acho interessante a gente deixar claro para as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente. Muita gente não sabe o que é um maronita, né? Então, são as vertentes dentro do cristianismo, né, que se dividiram. Os maronitas, na verdade, ele é católico, eles pertencem a Roma, né? Os maronitas. Logicamente, Líbano tem 18 vertentes religiosas. Entre cristãos, que são várias denominações, nós somos católicos greco-melquitas, que emigraram para a igreja, definitivamente para a igreja católica romana em 1711. Tem os maronitas também, eles têm cardeal em Roma, etc. Tem um patriarca no Líbano. Aí tem as denominações Caldene, né? Armênia, ortodoxa russa, ortodoxa grega, etc. Além dos assírios e outras denominações. Aí você vai para o islamismo, você tem os xiitas, que maior parte dos xiitas no Irã, tem os sunitas, que é maioria absoluta no islamismo, tem os drusos, né? E tem outras denominações. Então, isso é interessante porque para nós aqui, desse lado do Atlântico, vamos falar assim, chega muito você tem o cristão, o muçulmano, e no máximo você sabe que existe o católico e outras vertentes cristãs ali, e tem os muçulmanos xiita e sunita, que isso muita gente nem chega a saber, na verdade. Mas isso aí é a ponta do iceberg, né? A ponta do iceberg. E aí, porque claro... Ali o que está por trás é uma rixa muito grande, vem há 1.400 anos de briga entre eles. É muito mais complexo, né? Então, exato. Isso aí talvez seja até um ponto para a gente fazer um episódio à parte. A gente vai falar só sobre as religiões, como se formaram em cada qual, por que ela é assim e por que brigam entre elas, né? Porque esse é um assunto que eu acredito que é muito extenso e dá pano para manga. Não é o caso nosso aqui hoje, mas é interessante ressaltar. Então, o maronita, que é o primeiro-ministro do Líbano... o presidente do país. O presidente do país é católico, maronita. E aí depois tem os... o primeiro-ministro, né, falamos, é sunita, e o presidente do parlamento xiita, e automaticamente isso reflete no parlamento, nos ministérios, nas funções do Estado como um todo. Mas eu vou só pegar um gancho, como sua fala, que é a questão do ocidental. Você não pode esquecer que o Ocidente, vamos pegar o Brasil, até 30 anos atrás, 40 anos atrás, 90% da população era católica, né? Então não tinha como assim tem outra, né? Mas lá, por ser a terra onde nasceram as 3 religiões monoístas, ali é o berço do mundo religioso. Exato, né? Vamos falar assim. Onde aí permaneceu essa chama, essa brasa, até hoje continua acesa lá. Nós somos uma vertente que veio ali de Portugal, então é o católico romano habitual, né, até uns 40 anos atrás. Hoje em dia o Brasil ele já se diversificou muito nesse aspecto, então diminuiu muito o número de católicos, aumentou o número de evangélicos, a gente tem hoje uma diversidade bem maior. Mas eu entendo que a gente, além do fato da gente estar longe do berço, a gente é oriundo de uma vertente. De uma vertente só. Essa vertente originou depois ali 150 milhões de pessoas que seguiam esse mesmo passo, né? Perfeito. Então aí, como essa imigração, a gente voltando para pós-guerra de 6 dias, com essa imigração em massa, com essa fuga em massa dos palestinos, eles ficaram em campos de refugiados e tal, e eles decidiram pela luta armada, e nisso eles começaram a ter conflito com o exército jordaniano. O exército jordaniano
ele não era bem formado ainda. Então, tipo assim, um dos que esmagaram a revolta, teve a revolta palestina, e um dos que esmagaram a revolta palestina, um general paquistanês, que vem a ser primeiro-ministro do Paquistão na década de 90. Só para... Uma coisa que foi pedida ajuda ao Paquistão. Ele mandou soldados para poder reprimir o levante palestino. Uma coisa que eu notei é que muitos dos generais mencionados nos períodos de guerra aqui, depois vêm a se tornar presidente dos países, né? Então, talvez eles tinham alguma força política, né? Sempre. Com o resultado da guerra. No Líbano, por exemplo, os últimos 5 presidentes foram generais, foram comandantes do exército libanês. Na Síria, o Hafiz Assad era um oficial do exército sírio. E assim diante. Todos eles eram do exército que migraram para a política. Israel, por exemplo, o Ishaq Rabin, que foi assassinado por um judeu, também foi general do exército. O próprio hoje Menachem Begin, o Benjamin Netanyahu, ele foi das forças especiais israelenses também, foi oficial. Então todos eles têm essa trajetória, né? Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, o Eisenhower saiu da Europa vencedor, foi nos Estados Unidos, se elegeu o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que no lado de lá do Atlântico eles têm uma visão diferente, né? Porque o meio militar ele é mais presente na vida das pessoas. Então você tem o cara que está ali comandando as Forças Armadas, ele tem uma visibilidade, né? Perfeito. Então, e essa visibilidade, se você junta ela com algum ganho militar ou com alguma vitória importante para o país, isso alavanca a carreira do cara politicamente. Né? Perfeitamente, é uma colocação perfeita. Bem. Aí nisso começa a nascer a força do Yasser Arafat, porque a OLP, a Organização da Libertação da Palestina, foi criada em 1964, porém ainda estavam em tentativa de negociar. Mas com a Guerra dos 6 Dias e se encontrar praticamente todos exilados na Jordânia, abandonaram a ideia da negociação e partiram para a luta armada. Como esse levante na Jordânia, e que começou em setembro, se não me falha a memória, em setembro de 70 e estendeu até julho de 1971. Como começou exato, perfeito, é isso mesmo. Aí, o que aconteceu? Com o esmagamento da revolta, né? Eles foram obrigados a emigrar novamente, fugido novamente para onde? Para Beirute. Então todo o alto comando da OLP, Organização da Libertação da Palestina, foi para Beirute e ali se dividiu em mais vertentes, como acontece em todas os acontecimentos militares assim de resistência tal. Um mais radical cria outro grupo tal. Aqui no Brasil, por exemplo, tinha o MR8, tinha outros grupos, né, que combateram o regime militar na década de 70. Por que não se une num só? Porque tem dois querem ser os líderes, aí cada um cria o grupo dele. Na Palestina foi criado montanha de grupos que combatia Israel, cada um ao modo dele, né? O George Habash, por exemplo, é um cristão, né, que liderou um grupo radical. E outros. Até hoje, o Mahmoud Abbas, que hoje é presidente da Palestina, hoje na Cisjordânia, ele foi da OLP também. Aí, com essa imigração para Beirute, aí começou a partir do sul do Líbano, ataques contra Israel.
Eu acho interessante a gente pontuar, muita gente não sabe disso que está assistindo, porque são pessoas que ou já nasceram muito depois disso, ou mesmo não tiveram acesso a esse tipo de conteúdo na história, mas Beirute, até os anos 60, era uma referência, era um local de referência, porque as pessoas às vezes estão perguntando, nossa, por que tudo acontece e cai em Beirute? Porque Beirute era a grande capital do momento, né? Era o lugar... Era o Dubai de hoje. O Dubai da época era Beirute. Então, ali, para ser um refúgio para as grandes figuras, para os grandes nomes da época, Beirute era o lugar. Então, eu acho que um dos motivos pelo qual grandes reuniões, grandes acontecimentos desembarcavam ali é porque era, né, a Suíça do Oriente, vamos falar assim. O Líbano, na década de 60, 50, 60, foi uma economia super pujante. O quarto aeroporto mais movimentado do mundo na época era o aeroporto do Líbano. Quando da Middle East foi um avião para os Emirados Árabes, não tinha nem aeroporto, pousou na areia. Aí juntou um monte de gente para assistir. O que é isso que está vindo, né? Então, o Beirute, o setor hoteleiro no Líbano era muito forte. A lira libanesa era trocada no Japão, em Paris, em Londres e em Frankfurt. E em Nova York. Então, as grandes casas de câmbio estavam abarrotadas de lira. De lira libanesa, exatamente. Aí hoje derreteu tudo, né? Por jogo político. Mas era realmente um Suíça do Oriente, onde todo mundo queria descansar. O turismo era super forte. E o setor hoteleiro, né? Os países árabes estavam ganhando muito dinheiro e injetava lá e iam lá para construir palácios, vilas, etc. Então, realmente, Beirute era considerada Suíça do Oriente. Isso eu trouxe para a roda porque eu acho importante as pessoas entenderem o contexto da época para não parecer que, tipo, mas tudo cai em Beirute? Por que cai, né? Exato. Então, porque era a referência do momento. Era essa potência, né, que nem hoje Dubai, por exemplo. Dubai é uma potência, não é uma potência militar, mas é uma potência econômica, é uma potência cultural. Quando convida o mundo para ter uma reunião, as conferências e tal, né? Todo mundo quer ir para Dubai. Mas o caso que o Yasser Arafat e outros países acusaram a Jordânia de ter feito um massacre. Tem gente que fala de 4 mil mortos, mas os palestinos falam de 10 mil. Só para ter uma ideia, que esse levante ele causou briga entre os países árabes. Tanto que a Síria mandou 200 tanques de guerra para ajudar os palestinos. Aí a Jordânia, ela nunca foi, dentro do contexto da Guerra Fria, ela nunca foi tendenciosa ao bloco comunista, sempre foi ao bloco da OTAN. Nisso, os Estados Unidos ajudaram a Jordânia e o próprio Israel, só para você olhar o antagonismo das coisas. Israel se ofereceu para ajudar a esmagar o levante palestino. Aí, quando a Síria mandou 200 tanques para ajudar os palestinos na Jordânia, eles acabaram se dando frontalmente com o exército jordaniano, eles deram para trás, etc., como umas perdas consideráveis. Então, isso começou a mexer com o mundo árabe mais e mais, né? E a causa palestina começou a ganhar força, né? Começou a ganhar corpo, e essa imigração para o Líbano, aí começou também o jogo político que eu tinha comentado no primeiro episódio. Os muçulmanos começaram a puxar um pouco para o lado dos palestinos, os cristãos contra. Aí começou, por exemplo, houve uma excursão e houve um massacre contra um povoado israelense na Galileia. Aí no dia seguinte o Israel ataca o Líbano. E outra vez aconteceu
outra excursão pelo mar, atacar, sequestrar um ônibus estudantil. De novo, Israel vai lá e ataca Líbano. Aí os libaneses começam a falar: gente, vocês estão arrebentando com a gente aqui. Aí começou o jogo de pesos, cada um tendendo para um lado, aonde os palestinos chegaram a confrontar o exército libanês em vários episódios. E ali que começou a preparação, né? A gente já está mais ou menos em 1971, final de 71, aí onde também deu origem pela criação do Setembro Negro, que é um grupo terrorista, puramente terrorista, que ele realmente estava tentando por via do terror mesmo, atacar instalações israelenses ao redor do mundo. Bom, então, mas o grupo terrorista, né, Setembro Negro, ele tem algum motivo o nome Setembro? Justamente o Setembro Negro, referência ao massacre de setembro em Amman, na Jordânia, né? Então uma forma de homenagear, né, entre aspas, as vítimas daquele massacre. Eles criaram um grupo terrorista com esse nome. Exatamente. Homenagear não, na verdade, vingar, né? eles denominaram o setembro, o que aconteceu na Jordânia, como Setembro Negro, né? Uhum. Aí saiu um grupo, se denominou Setembro Negro, um grupo terrorista palestino para atacar alvos israelenses ao redor do mundo. E aí, como é que é a história do atentado de Munique? Porque tem a ver com esse grupo, né? É correlato, ou não? Tudo a ver com esse grupo, né? Esse grupo planejou atacar a delegação olímpica israelense, né? 1972 a Olimpíada aconteceu em Munique, na Alemanha. Até então, as Olimpíadas que aconteceram em 68, se não me falha a memória, foi em Londres, né? Não me recordo. E eles não tinham o preparo que tem hoje, né? Esse preparo militar, um preparo de segurança levado ao máximo, câmeras e tal, esse não existia na 1964, 1968, 1972 e tal. 68 foi no México. E no Londres acho que foi 64, porque eles estavam assim, uma na Europa, outra em outro lugar do mundo. Em 64 foi em Tóquio. Deixa eu ver qual foi o ano da Olimpíada em Londres. Então, aí o que acontece? Sabendo logicamente, da Olimpíada de 72, eles decidiram vingar de Israel em Munique. Foi um grupo de, acho que 8 terroristas, se não me falha a memória, infiltrar como antecedência na Vila Olímpica. Tanto que depois alguém fala que viu o líder indo e voltando na Vila Olímpica como trabalhador, alguma coisa assim. Foi entender um pouco mais onde a delegação israelense ia se hospedar, etc. E no dia 5 de setembro eles invadem os apartamentos da delegação israelense e sequestram 12 atletas em 2 apartamentos. Um terceiro apartamento se escondeu, conseguiu escapar, e ali aconteceu uns barbárie. A polícia alemã fez uma lambança total e generalizada no assunto. Eles, na verdade, o que aconteceu? Eles não queriam fechar muito em cima da delegação israelense, em vista ao que tinha acontecido 30 anos atrás, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, para não ter essa conotação, só porque são judeus. Então, eles deixaram eles um pouco mais livre. Aí acabou os palestinos aproveitando a brecha e
sequestrar eles. Aí o chefe do grupo terrorista pediu um helicóptero e um avião. E a polícia alemã não sabia de como lidar com o assunto, ela não tinha preparo nenhum, não tinha um grupo especializado nisso. Eles tentaram emboscar o caminho dos apartamentos até o helicóptero. No último momento, antes de sair, o chefe dos terroristas exigiu que ele fiscalizasse o caminho. Aí a polícia alemã foi obrigada a sair correndo do caminho para não descobrir que eles estavam preparando uma emboscada. Aí ele sentiu a movimentação, aí ele exigiu que da saída do apartamento até o helicóptero tem que ser de ônibus. Assim foi feito. Os helicópteros foram 2 helicópteros. Ali no apartamento tinham matado um. Aí, para poder mostrar matado um dos reféns. Aí, querendo demonstrar o quanto eles estavam decididos, eles jogaram esse refém morto pela janela, sabe? Então, todas as câmeras do mundo viram. Numa tentativa de invadir o prédio, mas todas as câmeras estavam das televisões do mundo estavam filmando. Eles viram pela televisão, reagir. Eles viram os alemães tentando invadir o prédio. Isso, pela televisão. Parece nos filmes que já assistimos isso, né? Isso inclusive já aconteceu no Brasil também. Teve um sequestro que o sequestrador ele acompanhou a ação da polícia pela Globo. E acabou, acho que a moça perdendo a vida, não me recordo. Eu acho que Eloá. Caso da Eloá, exatamente. Isso, né? Aí, no que eles foram pro aeroporto, do helicóptero até o aeroporto, de novo, a polícia alemã não tinha preparo nenhum. Um policial, ele atirou. Na verdade, de novo, o chefe dos terroristas, ele quis inspecionar o avião. Ele chegou no avião, viu que não tinha a equipe que iria pilotar o avião eram policiais, era do serviço secreto alemão. Também na reta final sair do avião. Quando os terroristas entraram no avião, o avião estava vazio. Aí ele saiu correndo e anunciou que era emboscada. Aí um policial alemão atirou nele, matou. Aí um amigo dele abriu uma granada, jogou dentro do helicóptero, matou todo mundo. E foi uma lambança generalizada, onde a polícia alemã conseguiu prender 3 terroristas, matou o restante, 5, e 12 reféns israelenses morreram. Morreram todos os reféns? Todos os reféns morreram. Aí foi uma comoção internacional, etc. tal. Aí, 2 anos, um ano depois, na verdade, os palestinos sequestraram um avião da Lufthansa, exigir a libertação dos 3 sequestradores, né, dos 3 terroristas, foram libertados e foram para Líbia, porque o Muammar Gaddafi, na época, recebia qualquer terrorista, era bem-vindo no território líbio. E esses terroristas, onde foram parar? Em Beirute. De novo. Caíram em Beirute. Aí a força de segurança israelense, Mossad, Shabak e tal, acabou invadindo Beirute e matou 2 deles. E um dos terroristas que ficou vivo, ele acabou morrendo acho que agora, em 2001, coisa assim, né? Então, onde tudo acabava acontecendo em Beirute. Mas em 2001 morreu de causas naturais? Acho que 2001, causas naturais. Suicidou com 6 tiros nas costas? Não, acho que é ataque cardíaco, uma coisa assim, né? Mas então você vê que tudo acontecia ao redor do mundo, né, na causa palestina, e ele acabava no território libanês agora, sabe? Na década de 70, onde causou
essa revolta. O Líbano estava num barril de pólvora, borbulhando, estava prestes a explodir a qualquer momento, né? Aí, em 1970, com a morte do Jamal Abdel Nasser, que é o presidente do Egito ao longo de 20 anos, ele que tocou o Egito desde 1953 até 70, Anwar Sadat sucedeu ele. Anwar Sadat era um cara mais pragmático, né? Mais focado no próprio Egito, queria a solução, na hora que o Jamal Abdel Nasser queria ser o líder do mundo árabe e tal. Aí começa o preparo para a guerra de Yom Kippur. Nossa, então teve toda uma amarração política ali, teve N fatos e acontecimentos que foram direcionando para essa guerra do Yom Kippur, então. Sem dúvida. Escapou uma coisa de mim, só para ter uma ideia, esses terroristas que pegaram a Lufthansa, eles exigiram também a libertação da esqueci o nome próprio dela, Bader Meinhof, da Meinhof, é uma terrorista alemã, um casal de terroristas alemães do exército do grupo Bader Meinhof, né? Que tinha também, na década de 70, ferveu no mundo inteiro. Na Itália tinha o Exército Vermelho, se não me falha a memória, que até assassinou Aldo Moro. No Japão tinha também. No mundo inteiro ferveu de grupos terroristas, né? Eram famosíssimos. Tal. Esse grupo palestino, ele exigiu a libertação da Meinhof e o marido dela, né? E foram libertados e foram com eles para Líbia. Exato, né? Aí então você falou, então o mundo estava fervendo. O mundo estava fervendo. Por quê? Os territórios egípcios e sírios estavam ainda sob domínio israelense. A situação de guerra entre Egito e Israel, entre Síria e Israel, permanecia em pé. Vem essa causa palestina borbulhando. Aí vem a questão desse terrorismo que espalhou pelo mundo e tal, né? Então, nisso, o Líbano se transformou numa panela de pressão. Foi uma panela de pressão, exatamente. Porque estava estrategicamente numa posição onde tocava todo mundo ali. Exato. E várias figuras importantes aterrissavam ali. Então, tudo isso serviu para ir mexendo esse caldo que ia dar só para ter uma errado, ideia, né? o que é exatamente o que acontece hoje, né, em Dubai. Todo mundo queria ir lá, tinha facilidade de entrar no país, de visto de turistas. Então, tipo assim, a KGB, ela deitava e rolava no Líbano. A CIA deitava e rolava no Líbano. M16 inglesa deitava e rolava no Líbano. Todo mundo tinha uma posição privilegiada no Líbano, né? Pela facilidade, porque o Líbano, é aquele que eu falei, como o Líbano não era um país ditatorial, tinha essa liberdade de expressão, tinha centenas de jornais, sabe, centenas de revistas em várias línguas. Então era um país aberto, aí todo mundo aportava lá. Era um país aberto, falava 3 idiomas, era culturalmente muito forte, né, na região, e uma referência turística, então... Era o paraíso da espionagem da época. Exatamente, foi até, na verdade, até recentemente, né, é um local que a espionagem corre solta lá. Até em alguns filmes americanos a gente vê muito aqueles espião aposentados, porque você lembra, Beirute, 1980, sempre tem umas referências ao Líbano dessa época, né? Porque Perfeito. Realmente talvez todas as agências de inteligência atravessassem o Líbano por motivos diferentes, mas era um point, né? Pela facilidade de instalação, pela facilidade de aquisição de armamento, de transporte e tal. E haja vista que você falou dos filmes, né? Quando
falam de certos filmes a partir de 1978, 1980, eu até complemento o acontecido da época, né? Até falar, mas esse cara não tá contando direito, eu tava lá e foi assim assado. Mais ou menos isso. Aí, agora a gente pode entrar na Guerra do Yom Kippur, né? Sim. Que ela foi também uma aula de operações militares. Paralelo a esses acontecimentos, né? Da debanda dos terroristas de Munique para Beirute, do assassinato deles e desse caldeirão que se tornou ali o Líbano, a gente teve também a preparação para a Guerra do Yom Kippur, né? Perfeito, exatamente, é isso. O que acontece também continua assim, se você seguisse, todo dia tinha uma notícia sobre os acontecimentos, né? No início de 1973, por exemplo, já em 72 aconteceu um lance, em 73 também tentar se manifestar em Beirute, aí o exército libanês esmagou a revolta pequena deles e ainda o exército libanês estava forte, né, sólido, né, conseguiu dominar a situação. No mundo ao redor estava também um borbulho que os países árabes não tinham aceitado a derrota de 67 e o Egito pensou em uma operação relâmpago para poder reconquistar o Sinai e principalmente o domínio do Canal do Suez. E eu acho interessante a gente explicar para quem está vendo, né? Inclusive era uma dúvida minha até pouquíssimo tempo atrás, que Yom Kippur não é uma região. Então, quando a gente fala de Guerra do Yom Kippur, não é porque era uma região delimitada ali que chamava Yom Kippur, né? Não. Era... O Yom Kippur é uma palavra judaica. Yom, na verdade, em árabe também Yom, dia, né? Kippur, perdão, o dia do perdão. E os judeus se preparam muito, festança, tal, do dia do perdão. E ele ia cair num sábado, e geralmente o sábado os judeus não trabalham, reduz imensamente a atividade, até o exército e tal. Aí os árabes pensaram em aproveitar esse dia para fazer o que eles estavam pensando. De novo, aquele que eu falo, ir para uma operação dessa não é estalar de dedo. Continuou aquelas manobras e tal. O Egito começou a preparar as ideias, aí mandou no limite da guerra, mandou fazer uma simulação. Aí Israel não aceitou, aí falou, então tá bom, nós vamos retirar. Ao retirar, eles retiraram tanques e caminhões e mísseis infláveis e de papelão, né? Não, então, peraí, eles estavam fazendo uma simulação, tipo aqueles ensaios militares que a Coreia do Norte faz. Exato. Só que aí quando Israel falou, peraí, não quero esse negócio no meu quintal... Eles foram e retiraram, só que tudo de mentira. Ao retiraram de mentira, né? Aí os aviões espiões americanos e os satélites americanos e os aviões israelenses detectaram o recuo do exército egípcio, mas na verdade os tanques de verdade, os mísseis de verdade ficaram escondidos bem no front, preparando o avanço. O que acontece? Ali... quando Israel chegou no canal de Suez, na borda oriental do canal de Suez, levantou uma muralha de defesa chamada muralha de Ben Rif, um general israelense que pensou essa linha de defesa. Chegou a 50 metros de altura de areia, eles montaram bunkers e enterrar esses bunkers dentro da areia. Então, tipo assim, cada bunker cabia um pelotão de exército israelense, aproximadamente 30 soldados, que eles, todos super bem armados, tal, que mais ou menos igual
que o exército alemão fez na Normandia, né? Concreto e tal, e eles protegeram essa estrutura tudo com uma muralha de areia. Além disso, também na ideia do Berlif, ele jogou espécie de torneiras no canal do Suez, falou assim, numa eventual invasão, a gente joga petróleo e mete fogo no canal do Suez. Estava pronto o sistema. Então eles estavam indo para tudo ou nada ali. Mas é uma forma de defesa, uma muralha de defesa. Então, tem gente que coloca campos de minas terrestres, né? Ou tem alguns colocam arame farpado, etc. Mas obstáculos. Quem falou de jogar o petróleo e botar fogo em tudo foi Israel. Né? Aí os egípcios já conheciam a situação e tal, prepararam muito bem preparado, e no dia 6 de outubro, no dia de Yom Kippur, abrir o fogo, artilharia e tal, aviões foram bombardeando a linha de fronte e tal, e as forças especiais egípcias, os SEALs, né? Vier por baixo da água, fechar esse sistema que ia jorrar petróleo e ia meter fogo no canal do Suez. Logo em seguida, começaram a montar pontes e jogar. Eles tinham importado da Rússia. A Rússia tinha cedido para eles bombas de água super potentes. Eles começaram a sugar do canal do Suez e jogar contra as muralhas de areia e abrir trincheiras, né? Ou abrir caminho porque a ideia é tipo assim, como é que você vai transpor uma muralha de 50 metros? Nem caminhão, nem tanque, nem nada consegue. Aí o que os egípcios fizeram? Meteram jato de água super potente, a areia escorreu e abrir várias canais, né, nessa muralha e começaram a avançar dentro do Sinai e contornar em cima dessa muralha de Berlif, né, essa linha de Berlif, onde eles capturaram várias dessas guarnições israelenses e avançar no Sinai. Aí o contra-ataque israelense começou. Automaticamente a Síria tinha sido combinado, também abriu e avançou no Golão. Aí os Estados Unidos foi por tudo ou nada no apoio a Israel, suprindo Israel, montou uma ponte aérea ininterrupta entre a Alemanha e Israel, levando... porque nesse primeiro ataque destruíram centenas de tanques israelenses. E o que aconteceu? E eles tinham um poder na mão que ninguém sabia, nem a OTAN sabia. A União Soviética tinha desenvolvido um míssil chamado SAM-7. O SAM, como todos eles, até então, os mísseis não eram teleguiados, não eram nada disso. Mirava e atirava. Onde ele chegava, se batia, ok. Se não batia, ele... no término da força dele ia cair e explodir. O SAM, ele seguia o calor das turbinas dos aviões, né? Ele tinha sensores e ele seguia o calor das turbinas. Em 1973, eu já estava com 8 anos de idade. Então, eu vi por via de jornais, por via de rádio, ouvi na rádio e vi pessoalmente algumas ações dessa guerra. Na hora que nós estávamos a 220 quilômetros longe do fronte, aconteceu uma batalha em cima da nossa cidade. Acho que comentei isso no primeiro episódio, podemos dar um gancho, né, em cima disso agora, daqui a pouco. Mas o que aconteceu? Esse ataque surpresa, ele pegou realmente os israelenses de surpresa, tal, até recuperar, e só conseguir recuperar na terceira semana do combate. Nos últimos dias que eles conseguiram recuperar do susto e retomar a iniciativa de contra-atacar, né?
aonde, ao contra-atacar, de novo, o Ariel Sharon fez a diferença, num ponto conseguir fazer avançar contra o exército egípcio e até atravessar o canal do Suez para quase ameaçando a cidade de Ismailia, que é uma cidade grande no Egito, que ela fica próxima ao canal do Suez, né? E na Síria também a mesma coisa. Ao mesmo tempo que o exército sírio tinha avançado nas colinas de Golão, né? Retomando uma parte dela, no contra-ataque eles conseguiram empurrar o exército sírio para trás, ficar a quase só 40 quilômetros da capital Damasco. Eles conseguiram bombardear Damasco por canhões, que isso não tinha acontecido até então, porque a capital geralmente, né, ela fica longe um pouco do fronte. Mas então, eu acho interessante a gente recapitular um pouco dessa estratégia militar que você está contando aqui. Por exemplo, dos tanques infláveis, avião de papelão, tudo isso que eles montaram, uma barreira de 50 metros de altura de areia. Na hora que a gente vê isso até em filme, até em desenho animado, e a gente fica pensando, pelo amor de Deus, né? Quando que isso vai acontecer? Mas ao mesmo tempo que a gente pensa que no meio militar, onde as pesquisas elas são levadas muito às últimas instâncias, né? Então, tudo é de altíssimo... como é que eu posso dizer? Tudo é estudado muito a fundo. E então, para você conseguir surpreender alguém, às vezes tem que ser até com uma ideia infantil, né? Mas haja vista que hoje na Ucrânia aconteceu isso. Eles fizeram tanques e aviões infláveis e o exército russo achou que é de verdade, bombardeou, aí que os mísseis antiaéreos descobriram os aviões e contra-atacaram. Agora? Então fizeram um teatrinho para poder identificar a origem. Onde estão, assim, deixar os aviões se aproximar, soltar os mísseis deles para eles poderem contra-atacar. Mas no Egito aconteceu muito isso. Por exemplo, nos aeroportos militares, eles já na 67, eles tinham feito uma coisa semelhante. Aí o exército israelense tinha descoberto, para poder identificar qual avião é de madeira, qual é de verdade, acho que fez umas bombas especiais para poder ser atraída pelo metal do avião de verdade, né? Aconteceu isso já em 67. Então, e esses contra-ataques, essas estratégias, a gente está falando aqui como se eles tivessem tempo para pensar isso, né? Mas essas guerras, essas estratégias, elas estavam acontecendo simultaneamente. O tempo inteiro. Você recebia um retorno do rádio ali que estava acontecendo tal coisa, a equipe de pesquisa, os engenheiros militares já estavam ali em cima da prancheta, tipo, como é que a gente vai combater essa situação que nunca tinha acontecido antes numa guerra. Exato. Então, de um lado, a história, é isso que falamos, que cada uma dessas guerras, ela dá um livro ou uma enciclopédia, né? E outra coisa, de novo, é uma guerra que também foi uma operação que foi estudada, né, nas academias militares ao redor do mundo. Porque como o Egito conseguiu esconder o tamanho poderio militar no fronte, né, contra uma vigilância permanente americana e israelense, como escondeu a ideia da operação, na verdade essa ideia das manobras próximas ao fronte era uma delas. Ela, tipo assim, e até hoje é usada essas ideias. Não, vou fazer manobra. Então, em vez de manobra, já era guerra real, né? Não, fica tranquilo, vou fazer só manobra, treinamento. Aí o cara relaxa do outro lado e a manobra não era manobra, era o início da guerra. É o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, no fronte francês, né? Não vamos invadir a França. No dia seguinte estavam perto de Paris. Aí essa é a ideia de vamos criar uma espécie de manobra. Aí quando Israel foi, não, vocês vão atacar, não, vamos nos retirar. Retirar tudo de papelão e de infláveis
deixaram o real lá e um poderio muito grande, não foi pouco não, assim, aí é a primeira vez que Israel perdia tantos aviões em combate. Por quê? Justamente isso, eles não sabiam da existência do míssil SAM, né? Criado pela União Soviética na época, que paralelamente ao que estava acontecendo, não podemos esquecer que paralelamente ao que estava acontecendo no Oriente Médio, a Guerra Fria estava a mil entre a OTAN e a União Soviética. E a Guerra Fria estando a mil, é lógico que todos esses países envolvidos na Guerra do Oriente Médio já tinham seus padrinhos. Exatamente. Né? A Alemanha Oriental era super padrinha do Yasser Arafat e o LP. A Hungria era muito forte. A Polônia não tanto, mas a Bulgária era fornecedora de armamento e treinamento e assessores militares. Né? Todos eles estavam... o bloco comunista estava em pleno vapor com a causa palestina. Né? Então, e contra Israel, na verdade, contra Estados Unidos, automaticamente contra Israel. Então, tipo assim, a quantidade de aviões que foram derrubados assustou o próprio exército israelense e o próprio OTAN. Como esses aviões estão caindo, Phantom 5, Mirage 3, Mirage 2 e tal. Aí, até descobrir que os mísseis estavam seguindo a turbina, foi um sacrifício. E eu comentei no primeiro episódio, eu lembro, falei para você que já estava com 8 anos, já comecei a ver coisas. Eu lembro de uma caricatura do Hafiz Assad, com calibre 12, cano duplo, né, caçando aviões israelenses. E aí eu lembro assim, o negócio de pendurar passarinho, assim, um pendurando Phantom 5, outro pendurando Mirage 3 e tal, e ele caçando. Uma alusão à quantidade que conseguiram derrubar da aviação israelense. Mas nisso, aí o França, uma delas, né, e os Estados Unidos principalmente, montaram uma ponte aérea poderosíssima. E eu tenho um conhecido, vim conhecer ele aqui no Brasil, ele um aposentado da Unifei. Ele morava perto da maior base aérea na Alemanha. Ele estava fazendo doutorado na Alemanha nessa época. E ele comentou comigo, quando começou a guerra, começou a aviação descendo vazia, subindo carregada e tal, que era o barulho dos aviões 24 horas por dia. Era ininterrupto o barulho dos aviões pousando esqueci o nome da base aérea na Alemanha, que era a maior base americana fora dos Estados Unidos. Aí eles suprindo o exército israelense com munição, tanque, peças de artilharia, peças para os aviões e tudo que o exército israelense precisou para poder contrapor a perda que o exército israelense teve, além de e nessa guerra também teve guerras marítimas famosíssimas, né? Uma delas na Ladiki, na Síria, e outra no Egito, duas no Egito. Uma delas entrar no porto egípcio e conseguir destruir 19 embarcações de 50 que estavam lá. Nossa. E nessa de Ladiki, eu lembro, o meu pai ficou preocupado tal, porque um dos comandantes do navio sírio era um primo nosso, e ele se salvou do ataque israelense, né? Nós recebemos a notícia que ele tinha salvo tal. Eu acho interessante pontuar essa questão que a gente tem do efeito surpresa na guerra e da guerra psicológica, né? Então, quando a gente fala desses tanques e desses aviões que eles não estavam ali posicionados num dia, no outro eles estavam no front, né? Então você pega o inimigo de surpresa e isso já começa a derrotar o cara mentalmente, né? Sem dúvida. É a mesma coisa com os mísseis que perseguiam o calor da turbina. Então o cara, ele nunca tinha visto isso na vida, para eles era coisa alienígena, né?
Então, isso aí, o próximo que vai ter que sair do chão no avião e subir para combater, ele vai falar, cara, e aí, o que eu vou fazer? Os caras estão derrubando todo mundo, ninguém sabe por quê. Então, eu acho interessante, eu sei que tem trechos da sua história que posteriormente a gente vai contar, onde você aplica guerra psicológica para poder vencer também. E é legal para quem não tem esse contato próximo com o meio militar, o meio da guerra, entender o tamanho da diferença que é você conseguir chegar com o efeito surpresa no seu inimigo, né? Total. Isso pode definir a vitória e a derrota. Exatamente. Na arte da guerra, uma das lições mais sábias que o general chinês ele ensina, ele fala assim, esteja o mais próximo, diga para o seu inimigo que você está longe enquanto você está perto. E diga para ele que você está perto enquanto você está longe. O que significa isso? Justamente a surpresa. Você vai indicar para o seu inimigo que você está a 100 km na hora que você está colado nele. Ele está esperando você daqui a 1 dia, 2 dias, você já está colado nele. E o caso contrário também, fala para ele que você está forte, para ele se assustar até chegar ao seu reforço. Então, sim, diga ao seu... segura ele longe, né? Porque ele acha que você está com poderio ali. Poderia e tal, né? Tanto que, por exemplo, a aplicação de alto-falante, por exemplo, os tanques, por exemplo, usar isso, o exército israelense usou isso em 82. O alto-falante estava pendurado no M113. Ele está andando aí a quilômetros, eles estavam ouvindo o barulho do M113. Fala, mas se estamos ouvindo, então tá perto. Mas não estava tão perto, né? Isso é efeito psicológico. Aí, quando até descobrir que as turbinas, os mísseis estavam seguindo as turbinas, eles não estavam chegar ao limite. Também comentei no primeiro episódio que eu não quero cair na mão do inimigo. Então eu não quero me injetar. Para que no momento eu quero morrer, mas não quero me injetar. Então, para que no momento de desespero não injetasse, eu vou me acorrentar ao avião, né? Então, aí eu lembro também de uma imagem num jornal. Meu pai gostava muito de ler, e o jornal era diário na nossa casa. Aí eu lembro de um jornal de um piloto israelense carbonizado com corrente e cadeado. Né? Um pouco do kamikaze, né? Ele fazia isso no Japão. Alguns deles... Eles se acorrentavam e chocavam contra navios americanos, etc. Exatamente. Então, até eles descobriram o motivo dessa quantidade de aviões estar sendo atingidas, alguns pilotos israelenses, eles se acorrentaram para não se injetar, né? Aí quando descobriram o motivo dessa sequência aí começaram a voar um pouco mais alto, e quando é necessário tem que desligavam o avião para perder a temperatura da turbina para poder escapar dos mísseis. E nisso, aonde também eu falo assim, no hemisfério norte, agora antecipar mudou um pouco a volta às aulas. A nossa volta às aulas, naquela época, era 1º de outubro. Né? A gente ficava de férias do verão, julho, agosto e setembro inteiro, 3 meses. Agora não, agora já em 1º de setembro já estão voltando. Nós tínhamos voltado para a aula dia 1º de outubro, e eclodiu a guerra dia 6 de outubro, não me recordo, alguns dias depois, dia 10, 12, 15, já não tenho a data. 2 aviões israelenses Mirage 3, o Phantom não lembro, eles voam baixo para os radares não pegar eles, pelo Vale do Bekaa, e eles entram no território sírio, pela minha cidade natal, e entram mais ou menos 50 quilômetros, eles bombardeiam uma refinaria na cidade de Homs, e na volta 2 MiG-21 ou MiG-23 seguindo eles.
mais ou menos 10h15 da manhã, quando toda a criançada estava no pátio, né, na hora do intervalo. Aí, primeiros 2 aviões quase arrancando a torre da igreja, voando tão baixo. Quase, assim, eu me recordo até hoje, isso aconteceu há exatos 50 anos atrás e ainda como se fosse ontem. Eu lembro assim, o avião, claro, para mim, os mísseis e os tanques de combustível, né, tal. E logo em seguida, mais 2 aviões sírios vindo atrás, tal. Toda a criançada deitou no chão, gritaria e tal. Eu corri para cima da igreja para poder ver o que ia acontecer na frente. E realmente assisti tudo de camarote. Os aviões israelenses, num determinado momento, quando vir que os MiG já estavam no encalço deles, eles começaram a subir na tentativa de que, se eles lançaram míssil SAM, a gente pode desligar as turbinas para poder escapar. E dito feito, eles começaram a subir e os sírios lançaram os mísseis, eles desligaram as turbinas, conseguiram escapar dos mísseis, deram um looping, ficaram atrás parece como é que chama? O filme do Top Gun. Top Gun. Exatamente, o Top Gun ao vivo. Aí eles se posicionaram atrás dos MiG sírios e lançaram os mísseis deles e destruíram os 2 MiG sírios. Das poucas batalhas que da guerra de Yom Kippur Israel conseguiu vencer. Aí, nisso, um avião caiu para o lado leste e um avião caiu do lado oeste. Nós vimos o piloto se injetando. Do oeste estava muito longe e escondido pela igreja, tal. Eu não me recordo, mas eu vi o piloto caindo nas montanhas do leste, né? Aí 1 hora, 2 horas depois, chegou um helicóptero do exército sírio vasculhando a área e ele se escondeu numa caverna achando que um helicóptero israelense querendo capturar ele. E eles recolheram o capacete dele e a paraquedas e voltaram. Aí, 4 horas da tarde, vindo um pastor com as ovelhas dele, achou ele no meio do nada, deu carona no jumentinho, desceu com ele. Eu lembro que à tarde nós tínhamos aula à tarde, nós voltamos. Eu lembro ele passando, levaram até uma estrutura da cidade, como cidade fronteiriça, tem estrutura alfandegária. Aí ele ficou ali com a polícia e tal, avisaram o exército sírio que ele estava lá, e o do oeste também tinha sido achado pela polícia, levaram ele. Aí vem de novo o helicóptero à tarde e recolheu os 2. Essa é uma das... Mas então, como é que, depois de todos esses acontecimentos, todas essas manobras militares, estratégia, desfechos políticos que tiveram durante esse curto período aí da Guerra do Yom Kippur, como é que ela, assim, qual foi o desfecho dela? Onde que ela conduziu? Como que ela encerrou? Então, como eu tinha comentado contigo, que a Guerra Fria estava a 1000, né? Então, todo o bloco soviético... cortina de ferro, estava apoiando a Síria e Egito, também suprindo eles em armamento, munição e informação e assessoramento. A OTAN, mais especificamente a Alemanha, França e Inglaterra e Estados Unidos apoiando Israel a 1000, né, esse apoio todo. E a ONU também entrou no meio pedindo cessar o fogo. Quando o exército israelense conseguiu retomar a iniciativa e avançar perto do mar Mediterrâneo, contra o canal de Suez, transpor o canal de Suez, também ele colocou uma faca no pescoço do Egito, né? Ao mesmo tempo que o Egito tinha liberado a borda oriental do canal de Suez, estava sendo ameaçada do outro lado, né? Então, eles chegaram novamente a um cessar-fogo no dia 26 de outubro. Então, essa guerra, 26 ou 27 de outubro, não lembro. Essa guerra durou... de outubro de...
De 73, durou 20 dias. 20 dias, certo. Aquele que falei para você, Israel sempre tenta limitar o tempo da guerra. E também contra a Síria, como o exército israelense, com a retomada da iniciativa, ele conseguiu empurrar o exército sírio e ficar a 40 quilômetros de Damasco, eles aceitaram cessar fogo, ambas as partes. Mas nesse cessar fogo, Israel ganhou um pouco mais de terra. Não, perdeu, na verdade ela tinha perdido um tanto de que ela ganhou de 67, mas na segunda metade da guerra, na segunda semana, entre a segunda e terceira semana, conseguiu recuperar daquilo que ela tinha perdido. Tá, então ficou no 0-0. Ficou praticamente no 0-0 em alguns lugares. Egito ganhou o acesso ao canal do Suez inteiro, né? E retomaram uma linha nova de fronte. Aí o que acontece? Nisso, o Anwar Sadat já estava, antes da guerra, ele já tinha um lado pragmático de querer acabar com isso. 5 anos depois, ele aceitou, só para você ter uma ideia de como é que as coisas começam a acontecer, aceitou um convite de Menachem Begin. Ele foi a Tel Aviv, foi no Knesset, que é o parlamento israelense, discursou no Knesset, pediu a paz, e ele e o Menachem Begin foram convidados pelo Jimmy Carter para os Estados Unidos, num lugar que era, vamos dizer assim, o local onde os presidentes americanos passam o verão, chamado Camp David, e selar a paz num tratado chamado Tratado de Camp David, né? Então, como essa guerra de Yom Kippur, vamos dizer assim, os árabes retomaram o respiro da derrota de 6 dias. Falaram, não, a gente consegue derrotar o exército israelense, não é tão assim, e colocaram um ponto final ali, né? Aí ficou também, de novo, aquela situação estável, acabou a guerra de Yom Kippur, porém não houve estabelecimento de paz entre árabes e israelenses. Depois disso, em 1974, 76 e tal, aconteceu várias operações de palestinos contra Israel, né? Onde também a retaliação aconteceu, até em 1978 Israel invade o sul do Líbano numa operação chamada Paz na Galileia, né, para empurrar os palestinos para além do rio Litani. Então, isso continuou, né? E continua até hoje. Essas são outras batalhas, né, que a gente vai tratar nos próximos episódios. Perfeito. Né? Então, acho que hoje a gente conseguiu chegar até um ponto que agora a gente pode começar a olhar a partir do seu ponto de vista, porque aí em 1973, você já com 8 anos, já está imerso no universo da guerra, e a partir do próximo episódio, a gente começa a contar já coisas que você estava presenciando, né? Então a gente já vai ter o seu olhar sobre toda aquela situação, né? O seu ponto de vista de dentro da trincheira, como é o nome do podcast também, né? Então, exato, eu comentei que, tipo assim, ali não cessou, né? Ali, mas tudo isso dá munição para a gente explicar o porquê do início da Guerra Civil do Líbano. Não, top. Agora acho que está claro, acho que a gente tem todo um quadro geral aí bem estruturado, e aí a gente vai entrar de cabeça no próximo episódio, na Guerra Civil do Líbano. Perfeito. Né? E aí, se você quiser passar uma mensagem final. Bom, a mensagem que eu falo assim, a guerra acaba só levando destruição, né? E morte e desespero. Porque, na verdade, quem acaba mais sofrendo nas guerras são os civis, né? Porque os militares estão preparados e são mais bem preparados para a guerra. Agora, os civis que não tem nada com a história, às vezes tá lá almoçando, de repente caiu um míssil na casa dele e acabou tudo. Então, não leva a nada, né? Eu aprendi, eu acho que você sabe disso, né? Tudo que acontece ao meu redor, eu não retruco na hora, não tomo
iniciativa de explodir na hora, porque não leva a nada. Tudo com calma acontece e se resolve. E a gente vai ver isso, o que aconteceu posteriormente entre Egito e Israel. Eles conseguiram chegar à paz. E o que acontece nesse caso? É aquilo que eu falo. O esforço bélico que o Egito estava empreendendo ao longo da década de 60 e 70, pós tratado de paz entre os dois países, em vez de investir em armamento, foi investir no povo, né? Aí o Egito hoje é um país bem mais, o povo bem mais suave, a situação para ele, de que na década de 60. Ah, legal. Então, não, com certeza, eu concordo plenamente. Eu acho que o diálogo e as pessoas sentarem e pensar de maneira racional sempre resolve muito mais do que partir para briga. Acho que briga, ela vai gerar um ciclo de ódio que vai continuar, igual a gente viu, né? O pessoal tentando se vingar de uma guerra dos 6 dias, que já foi uma guerra, né? Então é uma guerra atrás de outra. Uma guerra vingando da outra. E aí, queria agradecer a todo mundo que esteve aí ouvindo a gente, nosso bate-papo, as nossas histórias, as minhas dúvidas, os esclarecimentos que você deu pra gente. E espero que o pessoal compartilhe com quem gosta, compartilhe com quem tem curiosidade, e que a gente possa, né, nos próximos episódios, construir mais histórias na cabeça das pessoas para que elas possam depois pesquisar por elas mesmas e, né... Tirando dúvida na medida possível, né? Porque é aquele que nós falamos, que é um assunto muito complexo, né? E precisa de muito estudo, cada item desse, né? Cada batalha, cada dia, né? Não é simples assim. Nós estamos passando uma ideia geral, porque as pessoas sempre nos abordam: essa guerra que não acaba mais, essa guerra, por que vocês brigam sempre e tal. A gente está tentando dar uma resposta a essas indagações. Certo, então é isso aí. Muito obrigado a quem estava ouvindo. E até o próximo episódio, no De Dentro da Trincheira. A gente espera vocês lá. Até. E uma curiosidade, depois eu fui pesquisar, a estrela de Israel também, a estrela de Davi tem 6 pontas também. Então, mais um. Aí, mais um. Isso aí, obrigado.